Oi gente, tudo bem com vocês? E como prometido no último vídeo aqui do canal, eu vim contar para vocês sobre algumas atividades desenvolvidas no meu estágio de nutrição. O primeiro estágio em saúde coletiva, que eu fiz em uma escola particular aqui da minha cidade, que atende crianças até 5 anos. Então eu atendi bebezinhos aí do maternal, do berçário até os 5 anos. Eu finalizei uma pequenina parte do meu estágio, foram aí 60 horas só. Foram 60 horas aí muito bem aproveitadas, todo momento, toda hora eu tava fazendo atividade com eles, não tinha que ficar parada, ficar sem fazer nada. Então eu vim trazer algumas dicas aí pra vocês de atividades, porque eu fazendo estágio percebi como é difícil encontrar na internet. Tu encontra na literatura, mas muita coisa repetida. E na literatura tá ali só com... Às vezes tem foto, muitas vezes não tem foto, então é difícil a gente pensar em atividades de alimentação para crianças para desenvolver no estágio. Então vai ser aí algumas dicas úteis para estudantes de nutrição, para quem aí tá na área da saúde, e também papais, mamães, tias, quem quer atividade legal para fazer com a sua criança, para aproveitar nas férias, quando a criança não tá comendo muito bem, quando não aceita um determinado alimento, pode tentar fazer essas atividades para desenvolver aí a curiosidade, talvez que ela experimente aquele alimento, para desenvolver uma boa relação com a comida. Então, vamos lá, as atividades. Eu vou trazer aqui para vocês um geral, mas eu vou falando aí atividades para bebezinhos menores e atividades para maiores. Claro que dá pra gente sempre organizar e desenvolver para os dois públicos, para crianças menores e crianças maiores, mas vou falar aqui para vocês. A atividade da caixa surpresa foi muito bem aceita. Eu acabei fazendo com os maiores, com uma turma de pré que tinha ali seus 5 anos. Com as turmas de pré eu fiz, e assim, foi uma atividade com baixo custo e muito divertida, que eles amaram demais. O que eu fiz primeiro? Eu vou deixar as fotinhas aqui. Eu peguei uma caixinha de papelão, fiz 2 furos nas laterais para eles colocarem as mãozinhas dentro, deixei o fundo tudo como estava. Usei tudo que eu tinha aqui em casa, de papel de presente, de embalagem de docinho, e florzinha e coisinha, tudo assim para chamar bastante a atenção deles, para eles quererem fazer aquela atividade. E depois da caixa assim prontinha, toda bonitinha, toda elaborada, eu separei frutas, separei vegetais, separei várias coisas para utilizar. Então, maracujá, maçã, limão, figo, banana, caqui, abacate, eu usei o que tinha aqui em casa, o que estava na época. Pepino, batata, cenoura, berinjela, batata doce, até alface e couve, assim, coisas que eu sei que eles saberiam, que eles têm ali no dia a dia deles, e coisa que eles não têm, coisa que eles nunca provaram. Então eles amaram fazer essa atividade e deu um bom tempo de aula. E o que eu fazia? Eu botava a caixa lá, vendava alguém, e alguém ficava lá com as mãozinhas paradas dentro da caixa. Eu botava o alimento, por exemplo, botei o kiwi, que foi o que demorou assim mais para eles descobrirem o que era, o que mais deu curiosidade, mais vontade de experimentar. Então botei lá o kiwi, eles apalpando lá o kiwi até alguém descobrir. Se alguém não descobria, ia para a turma e a turma em conjunto descobria. E não fazendo essa atividade depois por falta de tempo, mas é muito legal depois deixar eles provar essas frutas. Por exemplo, o kiwi, pegar ali, cortar o kiwi, fazer eles provarem. Talvez já emendar em outra atividade, fazer uma salada de fruta na próxima aula, fazer uma salada verde com outras folhas, juntar isso com o que eles comem no dia a dia, o que eles comem ali na merenda da escola, o que eles nunca provaram, o que eles poderiam provar. Então dá pra trabalhar várias coisas, dá pra trabalhar formas, dá pra trabalhar o cheiro também se você quiser, dá pra trabalhar texturas, cores, dá pra gente pegar um monte de coisas aí só com uma atividade. Essa atividade com os bem pequenininhos eu acho já difícil de fazer com eles, mas com os grandes eu sei que é sucesso. E uma atividade que assim foi
fantástica, foi muito legal, muito divertida, mas que eu tenho que te lembrar que faz muita bagunça e muita sujeira, que é a atividade com as tintas naturais. Então, não é nenhuma tinta comprada no mercado, nenhuma tinta com algum componente tóxico, alguma coisa, é simplesmente vegetais ali batidos no liquidificador. O que eu fiz? Peguei cenoura, peguei couve. Se não tiver couve, dá pra fazer também com espinafre, dá pra fazer com beterraba também, dá pra fazer com morango. Eu não tinha morango, então não fiz, mas eu usei então cenoura, beterraba e couve. Bati no liquidificador e depois você pode coar também. Bater com bem pouquinho de água pra ele ficar bem concentrado, sabe? Pra tinta ficar assim bem concentradona. Bati com um pouquinho de água e depois eu coei. Assim, 2 potinhos eu deixei como estava, com os pedacinhos ali, para também quem quisesse provar ali com os pedacinhos. E deixei outra parte só o líquido mesmo, sabe? Ele coadinho. Se você quiser deixar ela bem mais concentrada, bem mais grossa, dá pra usar amido de milho. Eu não quis usar amido de milho, deixei só assim mesmo a tinta. E eles adoraram, os bebês principalmente amaram, fizeram assim a maior festa, o maior lambuzaço. Eles adoraram comer também, comer com a mãozinha, pegar, molhar na tinta, molhar ali ver, sabe, as coisas molhando, ver se passavam no cabelo, se passavam em tudo. Então assim, é uma atividade que é muito legal de fazer, eles adoraram. É bom para eles experimentarem novos sabores, para pintar uma folha, para se pintar, para se lambuzar inteiro. Os grandes eles já gostaram mais assim de pegar e pintar mesmo. E poucos provaram, poucos eles experimentaram a tinta, mas eles adoraram pintar e fazer bagunça. Então ele faz num dia de verão, num dia que você tá num pátio assim mais aberto, com uma roupinha mais de dia a dia, sabe? Porque dá uma sujeira danada, mas é muito divertido, é muito legal ver eles aproveitando a tinta, aproveitando as experiências, as sensações daquele toque, daquele alimento. Outra atividade também que dá pra fazer com os maiores. Essa é mais difícil de fazer com os pequenininhos, mas com os maiores eles aproveitaram bem, que foi a atividade de fazer compras, de ir ao supermercado. Primeira coisa que você tem que produzir é uma sacolinha de mercado. Eu usei aquele papel marrom, eu não sei o nome daquele papel, mas é bem baratinho aquele papel. E usei umas tiras aqui em casa que eu tinha, essas tiras vermelhas, tipo de papel crepom, papel mais duro, e fiz como se fosse uma alça. Então ficou pronta ali a sacolinha quadradinha com uma alça. Depois eu fui passando em todos os mercados aqui da região, aqui da minha cidade, e pegando revistinhas de mercado, aqueles que tem todos os tipos de alimentos. Então peguei várias daquelas revistinhas e dei para eles uma sacolinha e várias daquelas revistinhas. E aí eles foram ao supermercado. Claro que antes disso você tem que começar ali falando sobre os alimentos, falar sobre a alimentação natural, como é importante a gente manter uma boa alimentação. Então você faz todo esse exposto antes e aí pede para eles selecionarem os alimentos que são bons para o nosso corpo e colar na sacolinha deles de compra. O que eles querem comprar. Então eles ficaram responsáveis por fazer as compras de casa, por fazer as compras deles. Eles podiam comprar o que eles quisessem, claro que natural, claro que fizesse bem para o corpo. Então muitos ficaram com dúvidas sobre certos tipos de alimentos. Pão faz bem, ovo faz bem, farinha faz bem. Então dá pra gente trabalhar isso muito bem em sala de aula, trabalhar sobre os alimentos. Dá pra gente incluir vegetais, o coleguinha como vegetal, o coleguinha como vegetal. Tem sempre aquele aluno que só quer encher de chocolate, então a gente vai trabalhar com isso também. E depois, no fim, eu botei um nome de cada um ali no fim da sacolinha de compras, e aquela foi a sacolinha de compras deles. E todos quiseram levar para casa para mostrar pro pai e pra mãe a sua sacola de compras, porque eles foram no supermercado.
Então, assim, é uma atividade bem simples, é uma atividade barata, mas que gera muito envolvimento para eles fazer essa atividade, para pensar em qual alimento é bom ou não para o corpo deles e também para conversar ali entre eles. Ó, minha sacolinha, eu botei, depois até as meninas no final ficaram conversando. Ó, eu botei esse alimento aqui na minha sacolinha, porque esse alimento aqui eu gosto, na minha casa a gente consome, ele faz bem pro meu corpo. Ah, eu botei esse aqui, eu gosto dessa carne aqui, minha mãe faz essa carne aqui de panela. E assim foi se gerando uma atividade muito legal, assim, eu não achei que ia ser tão bom, mas foi muito legal de fazer. E outra atividade que eu achei que eles não fossem gostar tanto, essa dá pra fazer com os pequenininhos, dá pra fazer com os grandes. A gente fez com a escola inteira ali praticamente, porque peguei ali o horário do lanche, então já foi uma parte do lanche deles, que foi fazer suco natural. Então, eu levei laranja pra escola, levei abacaxi, mamão, couve e morango. A gente, primeira coisa, higienizar muito bem aquilo, lavar muito bem, deixar já cortadas as laranjas, deixar tudo que você precisa ali. A gente usou liquidificador e eu usei um espremedor, aqueles espremedor bem pequenininhos, sabe, que você roda ali pra tirar o suco da laranja. Então foi isso que a gente fez. Todo mundo primeiro foi lavar a mão, lavou bem certinho a mão e depois um por um vinha ali espremendo o suco da laranja. Aí a gente espremeu um pouco, ia lá no liquidificador e batia com alguma fruta, com alguma coisa. O preferido deles foi morango. Então a gente bateu ali o suco da laranja com morango e aí a gente trabalhava também com as professoras as cores, então ficou ali um rosa bonito e mudou a cor da laranja e trabalhar as vitaminas da laranja, trabalhar as vitaminas do morango, o que é fruta, o que não é fruta. E aí a gente ia dando um pouquinho para cada um pouquinho do suco para cada um experimentar do suco que eles fizeram. E assim a gente foi batendo laranja com abacaxi e couve, laranja com mamão e todos experimentaram, até aqueles que nunca comeram, nunca quiseram comer couve, por exemplo, durante o lanche da escola, experimentaram e amaram, assim, adoraram experimentar e adoraram aquele suco, porque foi eles que fizeram, foi ali uma atividade que a gente desenvolveu com eles, que eles colocaram a mão na massa. Então foi algo muito legal, foi algo assim, prazeroso de fazer isso para eles, de tanto que eles gostaram. Depois também sobrou umas frutinhas, eles comeram ali as frutinhas puras, muitos gostam das frutinhas, então aproveitaram as frutas e gostaram também muito de tomar o suquinho. Daí já teve ali o lanche da escola com o suquinho e as frutinhas. É uma atividade também que demanda tempo, demanda aí uma preparação, é melhor fazer com uma turma menor, só uma turma de vez, por vez, mas é uma atividade bacana para fazer com toda a escola. Tem muitas atividades que dá pra gente envolver eles nas preparações, fazer um sanduíche natural, fazer uma salada de fruta, Eles adoram colocar a mão na massa, ajudar e depois experimentar o que eles fizeram. E lembra também o suco sem açúcar, né? Foi só batido com água mesmo, as frutas e água. E um ponto muito importante quando você está em sala de aula, quando você está em estágio, na tua vida mesmo, é perceber o que aquela criança não está consumindo, se não está consumindo vegetais, uma hora para outra parou de consumir frutas, e foi isso que a gente percebeu. Então a gente desenvolveu aí algumas estratégias para colocar mais essa didática, para colocar mais esse tema na vida deles, e uma delas foi aí fazer pintura. Então a gente fez muita pintura das frutinhas, da Magali com a melancia, e que fruta que é essa, e que cor que tem essa fruta, e eu já comi essa fruta, qual dessas frutas que é a minha preferida. Então tem desenhos aí que você acha pronto já na internet, que dá pra fazer, por exemplo, antes de uma atividade, vou fazer uma salada de fruta com eles. Vou fazer essa atividade antes de fazer a salada de fruta com eles, para já trabalhar as frutas, para eles já ir com a cabecinha mais aberta para experimentar. E aí eles pintam e já fazem a atividade, fazem uma aula, depois fazem outra, uma salada de fruta, por exemplo.
Outra atividade que foi muito legal fazer com eles, que eu puxei lá da memória, resgatei lá da memória dos anos 2000, que eu acho que meus professoras adoravam essas coisas, fazer colagem com macarrão, com feijão. Então fiz com eles a montagem de um prato saudável com colagem. Então o que eu fiz? Peguei aqui de casa arroz, peguei feijão e levei lá, peguei em grão, né? Não cozido nem nada, do pacote mesmo, sabe? E levei lá pra escola. Então peguei uma folha 3/4, uma folha de imprimir mesmo assim, e fiz um prato, fiz um círculo ali usando um prato mesmo. Então ficou assim um círculo bem feitinho. E aí primeiro foi trabalhado como que é um prato saudável, como a gente pode montar um prato saudável, o que tem que ter num prato saudável. Então folhas, vegetais, verduras, a proteína, feijão, arroz. Depois foi dividido eles ali em 2 grupinhos e foi dado para cada grupinho o arroz e o feijão. E aí eles desenharam primeiro os vegetais, as verduras, o que eles mais gostavam de comer no prato. Depois foi desenhado uma carne que eles mais gostavam de comer. E aí foi colado o feijão e o arroz. E é simples, com uma cola mesmo, essas cola escolar. Tu passa ali e cola, dá uma apertada no feijão e no arroz, bem direitinho ali no prato. Depois só tirar um pouquinho do excesso, tem que esperar de um dia para o outro, de 2 dias para o outro, se tá muito frio, se tá muito chuvoso, para secar bem e depois eles já podem levar para casa. Foi uma atividade que eles gostaram bastante de fazer, que eles já queriam levar para casa na hora, já queriam levar tudo molhado mesmo, tive que botar o nome de cada um em cada prato para ninguém se perder. Mas foi bem proveitoso a atividade e eles puderam ver ali mesmo, mais do que eu falando, ver como que se montava um prato saudável, como que era o melhor prato para eles comer. Foi emocionante também nesse dia, porque tem um menino autista nessa sala de aula, ele é autista não verbal, mas ele amou num tanto assim essa atividade, na textura de pegar ali o arroz e colocar no prato e montar ali as coisas, ele ficou tão feliz, tão feliz. Então foi gratificante demais essa atividade. E outra atividade que dá para fazer também com os dois, dá para começar a falar desde sempre sobre esse assunto com eles, que é o consumo de açúcar. Muitas crianças, como nós adultos, a gente tá consumindo muito açúcar, então é sempre bom falar disso, é sempre bom falar desse tema. E o que a gente fez? Pegou e levou açúcar para a sala de aula, açúcar mesmo, e aí pegou os alimentos que eles mais gostam de comer. Ah, eu gosto muito de pirulito, eu gosto muito de bala, eu gosto muito de chiclete, eu gosto de tomar iogurte todo dia, eu tomo refrigerante todo dia. Então a gente pegou lá, levou no computador mesmo uma foto do que eles mais gostam, por exemplo, um refrigerante, e aí ia pedindo para eles, ó, essa latinha de refrigerante aqui tem tanto de açúcar. Eles pegavam o açúcar e enchiam um copo com o tanto de açúcar que tinha aquele alimento. E aí a gente conversava, muito açúcar, pouco açúcar? Ia falando sobre isso, ia falando sobre como o açúcar pode prejudicar o corpo, como o açúcar pode prejudicar os dentes, como a gente tem que reduzir o consumo de açúcar, como a gente tem que falar também pro papai e pra mamãe não consumir isso todo dia, não consumir isso em excesso. Dá para inserir nessa atividade também vídeos, dá para inserir músicas, dá para inserir documentários. Claro que não demore muito tempo também, porque das crianças principalmente a dispersão aí é mais rápida, mas é para ter uma boa conversa sobre isso, sobre o açúcar. E depois, na outra aula, no outro dia, eu fiz outra atividade com eles, que foi fazer um chocolate quente de batata doce. Eu vou deixar a receita aqui para vocês, que eu fiz. E não leva açúcar na receita, então eles demoraram para perceber o que era a receita, o que tinha de diferente. Não vai chocolate também, não vai Nescau, não vai nada, cacau 100%. Então eles demoraram aí para associar, muitos não comiam de jeito nenhum batata doce, tomaram todo o chocolate, teve gente que roubou no outro o chocolate quente, mas foi bem bom para eles, porque eles puderam perceber o quanto de açúcar eles consumiam naquele alimento e que aquilo que estava tão bom, tão gostoso, aquele chocolate não levava nenhum açúcar. Bom, e eu acho que essas foram as atividades principais que eu desenvolvi lá na escola. Foi assim, muito bom estágio, foi uma pena que acabou,
tão rápido que acabou assim, foram só 60 horas, mas eu tenho um longo trecho ainda para fazer, são 203 horas, então tem muita estrada ainda pela frente. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram de acompanhar essas atividades que eu fiz, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que depois, quando for finalizar esse estágio, eu trago mais aqui pra vocês. Eu já tô começando outro estágio em breve, são 3 estágios na minha faculdade, em alimentação coletiva, que foi esse que eu fiz com as crianças da escola aqui particular, de UAN, que é em restaurantes, e de clínica mesmo, que é a nutricionista que vai te prescrever uma dieta. Então, se vocês gostaram, se vocês quiserem mais, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Muito obrigada por acompanhar o vídeo, espero que vocês desenvolvam essas atividades na casa de vocês, sirva para algum estudante aí de nutrição e até a próxima. Tchau!